Bom, sabe aquela famosa pergunta? Você gasta mais do que ganha? Quanto você gasta e onde gasta? Já parou para pensar nisso? Já parei para pensar. E quem se identificou com essa frase, né, sabe muito bem que gerenciar o próprio dinheiro não é tarefa fácil. Segundo especialistas, o primeiro passo é pôr em ordem as finanças pessoais para não correr o risco de se endividar. E para falar mais sobre esse assunto, o consultor financeiro Vitor Hugo de Moraes Rosa está aqui no estúdio para dar algumas dicas para a gente, para como se organizar financeiramente. Primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Qual que é o primeiro passo, então, para organizar o dinheiro, deixar tudo em dia, as contas, para saber quanto gastar? O primeiro passo, obviamente, é saber, de fato, quanto a pessoa ganha, né, quais são os seus rendimentos e o quanto, de fato, ela gasta. A partir daí, a pessoa ela vai buscar a ter um controle e uma organização sobre esses números. E é fácil fazer esse cálculo? É fácil. A pessoa, primeiramente, ela precisa entender aí o quanto ela quer gastar com cada item ou necessidade da tua vida, né? Sim. Seja gastos com família, seja gastos com os estudos, talvez um sonho de viagem internacional. Enfim, a pessoa ela precisa saber o quanto ela está disposta a gastar com cada coisa. E tem alguns cálculos, né? Assim, tem uma porcentagem normalmente que os especialistas, vocês dizem, né? Gastar tantos por cento aí com economia doméstica, tantos para saída, enfim, com lazer. Isso é uma variável, né? Isso é uma variável, depende muito da realidade da família ou do orçamento doméstico daquela família. Recomenda-se que haja, obviamente, um equilíbrio entre os seus gastos supérfluos e as suas necessidades básicas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, reconhecendo a realidade de cada família. A importância, né? né? A importância, perfeito. Bom, você que está em casa, participe com a gente do nosso bate-papo, envie sua pergunta para o WhatsApp da TV Tem, que é o 15 99758 5511. Ô Vitor, as pessoas, para fazer esses cálculos, é importante deixar tudo organizadinho em planilhas, fazer essa organização em casa, ali no computador, colocar uma planilha de gastos, aqui vai lazer, aqui vai alimentação, aqui vai o aluguel, para depois saber quanto gastar, principalmente nessa época de fim de ano? Sem dúvida nenhuma, né? Independente se for planilha ou qualquer outra folha de rascunho, o importante é que a pessoa relacione quais são os seus rendimentos, e os seus gastos, né? E o que a gente percebe muito no dia a dia é que a pessoa ganha, gasta e depois ela vai realizar um sonho ou alguma outra necessidade específica. E tem que ser o inverso disso. A pessoa ela precisa saber o quanto ela ganha, relacionar qual é o gasto já direcionado para cada supermercado, viagem, estudo, manutenção da casa, do veículo. E aí sim, os seus sonhos de curto, médio e longo prazo, e aí sim a diferença, talvez, quem sabe, fazer até uma reserva financeira. Inclusive, eu conheço algumas pessoas, uma delas, inclusive, que anota ali, comprou uma bala, já anota no papel, no fim do dia já passa para a planilha, para o computador, para ter o controle diário desse... Aquele papelzinho do cartão de débito que muitas vezes fala também. assim, não quero a minha via, é importante ficar... Extremamente importante. A gente usa um jargão, né, em finanças, onde aquilo que não é controlado não é medido. Então, se eu não tenho o controle daquilo que eu gasto, ou ao menos saber o quanto eu gasto, eu não vou conseguir controlar e automaticamente não vou conseguir fazer o planejamento Aí doméstico. pode tropeçar, né? Tem uma tropeçar. pergunta aqui, uma pessoa que não se identificou diz: se eu ganho R$800 e quero fazer uma compra de R$1.000 a prazo, correto fazer essa compra acima do meu salário, ainda que parcelado? A primeira coisa é entender que tipo de compra é essa, né? Quando a gente fala em endividamento familiar, a gente precisa reconhecer esse endividamento do longo prazo e do curto prazo. Certo. Longo prazo, talvez ela vai trocar um carro, trocar casa ou comprar uma casa, fazer uma viagem, que normalmente a gente considera isso como longo prazo. Agora, um endividamento de curto prazo, e aí esse gasto vai ter que ser entendido. Talvez se for uma necessidade supérflua, quem sabe não fazer uma reserva financeira por um período e comprar à vista. Mas se precisar fazer o gasto, comprometer quanto do salário com uma parcela, por exemplo? Se ela precisar comprar a prazo, quanto que ela pode comprometer desse salário com uma parcela? Vamos falar em 10%, né? 10%. Mais do que isso, ela já pode começar a comprometer, porque toda a diferença desses 10%, né, ela vai estar já específica para gastos do dia a dia mesmo, necessidades básicas da casa. Tem que ser uma parcela que não vá atrapalhar os outros gastos, Exatamente, né? ela não pode ultrapassar isso. A Jennifer, ela pergunta: sempre que vou ao mercado, compro muitas coisas em promoção, mesmo assim não sobra dinheiro para guardar na poupança ou para uma atividade em família. Ela ganha R$1.200. Ela quer saber como faz para melhorar isso. O caso da Jennifer deve ser um caso parecido com várias pessoas, né? Principalmente em supermercado, quando a gente passa naqueles corredores, chegando próximo do caixa,
tem vários itens ali, E né? eu vou complementar, eu vou dizer que se for com fome ao mercado, pode. ai meu Deus, pode saber, perigo na certa. Exato. A gente tem que entender que as promoções nem sempre são vantajosas para o consumidor. Promoções, como já o próprio nome diz, é o ato de promover a venda. Então, talvez seja só interessante para a empresa, para o supermercado, talvez. O que ela tem que fazer é, primeiro, saber o quanto ela quer gastar no supermercado e, mais do que isso, ela tem que saber o quanto ela quer guardar ou fazer uma reserva financeira mensalmente. Cai naquilo que eu falei anteriormente. Ganha reserva para o seu sonho de curto, médio e longo prazo e aí ela vai distribuir. Sobrar. Ela vai distribuir isso aí para as necessidades dela. Vale lembrar também que não é nenhuma vergonha levar aquela calculadora, aquela listinha para poder fazer Ficar com o celular ali na calculadora. fazendo o cálculo, né, Não professor? é vergonha e deve ser feito isso. Eu faço isso e as pessoas têm que criar Claro. esse hábito. Sim. Ó, o Pedro Duarte de Tatuí está perguntando se é viável fazer uma nova dívida para quitar as dívidas antigas. Depende, Pedro. Tem que reconhecer primeiro qual é a duração dessa dívida, né? E o quanto ela está comprometendo da dívida, do momento atual que o Pedro vive financeiramente, né? Recomenda-se que se for uma dívida de cartão de crédito ou um cheque especial, Vale a pena. vale a pena, obviamente, porque Porque o aí juro os vai- juros são altíssimos e isso só vai acumulando. Certo. Então ele tem que estancar essa dívida aí, mas precisa entender qual é essa dívida primeiro. E aí essa dívida nova que ele está falando pode ser, de repente, um empréstimo com um juro mais baixo do que está correndo o juro do cartão, por exemplo? Seria Perfeitamente, isso? perfeitamente. Hoje os bancos oferecem diversas linhas com taxas menores para cobrir tanto cheque especial quanto cartão de crédito. Vitor Hugo, deixe, por favor, uma mensagem para aquele pessoal que está descabelado em casa, preocupado, o fim do ano está chegando, as promoções estão aí. Quer comprar presente para Quer todo comprar mundo. presente. Papai Noel está deixando todo mundo louco agora. A recomendação que a gente passa é fazer uma simples pergunta, talvez duas, né? Para esses consumidores de final de ano. Eu quero ou eu posso comprar aquilo que está ali sendo ofertado para nós Sim. consumidores, né? E uma segunda reflexão aí que a gente sempre coloca aí nas orientações é se o consumidor, se aquela pessoa deixar de ter um rendimento mensal a partir de qualquer momento, quanto tempo eu consigo me manter ativo? Quanto tempo eu consigo manter o meu padrão de vida com isso? Certo, ótimas dicas. Natal tá aí, todo mundo quer ser presenteado, mas tem que prestar atenção, Tem né? que prestar atenção, muito juízo. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela Muito participação. obrigado Boa pela atenção. tarde.